de hoje, que é de uma pedagoga, da Nilma Lino Gomes e do Munanga. É um livro maravilhoso e riquíssimo, onde esses dois autores trazem a visão, né, do negro se formando no Brasil de hoje, mas eles têm que fazer uma análise histórica. E eles fazem isso de uma forma muito honesta e muito pedagógica, entendendo e compreendendo o papel de cada pessoa dentro da sociedade brasileira. E quando a gente fala sociedade brasileira, a gente está falando de diversas nacionalidades, hoje nacionalidades, mas diversos povos do passado, europeus, indígenas, né? O Brasil, ele foi construído por mãos negras escravizadas em cima de cemitérios indígenas. Então a gente não pode fazer esse apagamento também, né? Quando a gente fala em América Latina, a gente está falando de povos indígenas, mas a gente usa termos que apagam também a história de muitos povos. Então eu acho que a discussão, ela é muito mais profunda do que como a gente pensa, sabe? Eu acho que a primeira coisa, se você quer chamar uma pessoa de preta ou de negra, é se referir ao nome dela e perguntá-la como é que você se vê. Isso é humanizar uma pessoa. Eu sei que eu sou um ser humano, mas será que a outra pessoa sabe? Porque a gente cresce na sociedade. Gente, eu não tô falando no sentido óbvio. Nasceu, tem, né, tem toda essa fisionomia, o ser humano, gente, é um ser humano, todo mundo tá vendo, vamos registrar, seja o nascimento, ela se encaixa na Constituição lá de 88, ela vai ter todos os direitos e deveres que tem o cidadão brasileiro. Isso é o que a gente entende de uma pessoa que nasceu aqui, uma pessoa. Agora, você ter humanidade, ser humanizado é uma coisa completamente diferente. E aí, isso já faz parte de um processo cultural e social no qual nós nos erguemos e aprendemos a ser dentro da sociedade. Existem autores que falam sobre isso de uma forma muito singela, muito simples. Eu não sei se eu vou lembrar agora direito os termos, mas eu acredito que a Sueli Carneiro que fala sobre o ser ôntico, ontológico. Ela diz, para falar sobre essa questão que a gente está falando, que o ôntico é aquele ser que nasce. A gente viu uma pessoa e enxerga ela como um ser. Um ser, existe. Ontológico, eu digo que é tudo aquilo que a gente ganha de presente na vida. A família, religião, né? Existem presentes ruins e bons. Então aí fica a questão de vocês. Família, religião, cultura, escola, as pessoas que vão ali atravessar a sua vida. Isso tudo te ajuda a se constituir dentro de uma sociedade. A sua cultura, quem você é. As pessoas negras, pessoas indígenas, elas, quando chega nessa parte do ontológico, a gente existe, tá? No ser, no onde. Mas quando chega nessa parte, é nos negado, nos tirado o tempo todo esses espaços, através do racismo institucional, através do racismo estrutural, que é massacrante. E aí, é muito interessante a gente, eu acho que para discutir qualquer coisa, essa é a minha lei dentro da sala de aula, quando eu tô com as crianças, é ser honesto. Criança entende quando você é honesto, você não precisa ficar parafraseando, falando da forma mais lúdica do mundo, elas são muito simples. Se você falar com honestidade, ela vai entender. A mesma coisa a gente tem, eu acho, na minha opinião, que a gente tem que levar isso também para outros contextos. É ser honesto, seja honesto na discussão. A gente sabe que a gente cresceu num país que é racista, as coisas estão melhores hoje. Em qual perspectiva? Em qual perspectiva as coisas estão melhores? Eu também acho que está só piorando. Né? Assim, é claro não que tiveram saltos, né? Não, mas é porque... Não que eu seja pessimista, quem me conhece sabe que eu não sou pessimista. Porque ainda existem as coisas. Se tivesse melhorado, hoje nós não estaríamos aqui hoje falando de racismo, nem ou de etnia, de racismo religioso, nem de racismo. Por que tem que ser abordado? É porque não houve uma melhora. Se tivesse... Na verdade, eu acredito que houve melhoras, porque a luta ela é antiga, né? Os quilombos são formados desde quando o Brasil é Brasil, desde quando o Brasil não é Brasil, que tinha outros nomes, né? Os povos indígenas estão aí atuantes dentro de suas comunidades. Eu acho que houve melhoras em muitos sentidos, mas é importante a gente ir para a rua, por exemplo, para mostrar que nós existimos e que nós ocupamos espaços. Os terreiros de candomblé, os terreiros de matriz africana, existe um processo que a gente chama de processo de higienização da cidade de Goiás, né? A minha pesquisa dentro da história da educação, estudo sobre matérias de ensino
da educação lá no Liceu de Goiás, mas para eu falar sobre isso, eu preciso entender quais são as 14 famílias, porque são 14 famílias, né, 14 oligarquias que dominam Goiânia até hoje. Que desde a época do Dom Pedro. Desde a época que Goiânia era um prédio, né? Então, assim, é muito importante a gente entender essas questões para a gente se situar no mundo. Os terreiros, eles são jogados para as periferias. E qual que é o problema disso? Porque não vai parar aí, a gente vai ser jogado. E a comprovação disso, gente, é que, por exemplo, nós hoje somos quilombos periurbanos, porque a gente é mantenedor, né, de uma tradição aí que provém de matriz africana, mas nós somos candomblecistas e, por exemplo, a gente fica espremido entre casas. E hoje a maior parte de nós sofremos o racismo religioso, ferrenho mesmo e absurdo dos vizinhos, né? Então a gente está espremido aqui. E aí a gente não tem paz, não tem sossego, a gente não tem liberdade. E aí a ideia é o quê? Você ir para longe. Mas tá, a gente vai para o meio do mato. E aí, como que vai ser? A gente se isola da nossa própria sociedade religiosa. A gente se isola dentro da comunidade do qual nós pertencemos como cidadãos, como sujeitos que têm direitos e deveres perante o Estado, né, perante o governo. Então isso é muito grave nesse sentido. Se você... É muito diferente, por exemplo, quando a Ria traz, a gente está exprimido dentro da vizinhança. Ela está sofrendo um processo, né, judicial com a vizinha. Lá em casa, a mesma coisa e não estamos isolados. Mas é isso que está acontecendo, porque a gente está vendo caso individual, mas assim... Hoje, todas as casas. Hoje, muito. Quantos processos você tá? Não, eu estou enrolada em 52 processos. 52 processos. É muito cômico eu falar assim, não, é uma questão do Ilê, da Marileia, que ela é candomblesista, mas eu não vivo essa realidade na Umbanda, ou não vivo no kardecismo, ou não vivo na Quimbanda, porque a gente está todos os dias mostrando que é um todo, gente, que é isso, é com todo mundo. Então, que movimentos como que a EQED veio trazer, que é o AJO, a frente é para todos, é para você umbandista também, para você quimbandeiro, para você que toca o tereicô, porque todos estamos submissos a esse momento, né? Sabe essa por que situação. as pessoas não entendem essa lógica de quando um terreiro é atacado, todos são? Porque elas não entendem, não aceitam que existe o racismo. O que é o racismo? Eu sou uma mulher preta, né? Tenho meu black. Se eu sofro racismo em algum lugar, é sobre a Sara ou é sobre o que eu sou aqui agora? É sobre o que eu sou aqui agora. É sobre eu, assim, não é sobre a Sara, especificamente a Sara, porque eu não gostei do processo dela dentro da academia, não gosto da pesquisa dela, porque eu acho ela antipática. Isso, a personalidade da Sara, o que é diferente. Racismo não é sobre a personalidade da Sara. Racismo é sobre o que eu sou. Eu sou uma mulher negra, sou uma mulher preta. Racismo é isso. As pessoas de terreiro que não entendem que quando o Ilê é atacado, todos os outros também vão ser, podem ser, estão ali à margem dessa sociedade. É isso, porque o racismo ele não é identificado, ele não é aceito. Enquanto a gente não entender a sociedade, quando eu falo a gente, eu falo a sociedade. Enquanto a sociedade não entender que o racismo existe, que a gente tem que lutar contra ele, nós não vamos entender os terreiros de matriz africana e tudo que surge a partir de quem é preto. E aí que a gente tem o racismo estrutural, né, que vai reverberando em outras condições também. É engraçado.